A paz do Senhor, povo de Deus, quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, o evangelista Anderson Silva, e nós estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Chegamos à 12ª lição do nosso trimestre, ou seja, estamos na nossa penúltima aula para fechar o nosso trimestre, nosso primeiro trimestre de 2025. E eu quero ser grato a Deus por sua vida, querido aluno, querida aluna, meu irmão, minha irmã, você que faz parte deste canal, você que já está inscrito, você que curte, você que comenta, meu muito obrigado. Eu convido você também a compartilhar os nossos vídeos para que possamos ter mais inscritos e o YouTube entender que é importante, que é relevante a nossa aula e poder passar para outras pessoas. Digo a vocês que não tem sido algo simples e fácil de se fazer, é desafiador conciliar a vida profissional, a vida familiar, a vida ministerial, com esse tempo de aula, de preparo para dar aula para o YouTube, tem sido desafiador, porém recompensador, por ter você aí assistindo e participando das aulas. Vamos lá, sem mais delongas, vamos para a nossa lição de número 12. O tema da nossa lição é: a igreja tem uma natureza organizacional. A igreja tem uma natureza organizacional. O texto áureo diz: por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Tito, capítulo 1, e o versículo de número 5. A verdade prática nos diz: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo uma organização. Então, o nosso comentarista, pastor Ezequias Soares, este que é um mestre no ensino, uma pessoa a qual temos total respeito e admiração, ele vai nos conduzir dentro dos comentários das lições bíblicas a respeito da igreja como organismo e como organização. Então fique atento, que será uma aula de grande aprendizado para nós. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: a Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia com a sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então, a presente lição tem por finalidade mostrar a natureza organizacional da igreja. Então vamos lá. O primeiro tópico diz assim: Tito e as igrejas na ilha de Creta. Esse é o primeiro tópico e a lição vai começar apresentando Tito, este jovem pastor. A lição já vai dar início apresentando ele. E é bem verdade que não existe muito conteúdo sobre a vida do nosso irmão Tito. E é interessante também dizer que Paulo, no livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, onde conta a história da igreja, o livro do nascedouro da igreja, no livro de Atos não é mencionado o nome de Tito. Porém, em Gálatas ele é mencionado, em 1 Coríntios ele é mencionado, e na sua própria carta, Tito, ele é mencionado. Pois bem, Tito, como nós estamos aqui falando sobre ele é um jovem grego, porém cristão, um jovem grego e cristão. E isso era desafiador naquele tempo, porque ele fazia parte da comitiva de Paulo, ele viajou com Paulo. E Paulo, quando levava Tito consigo, isso causava um reboliço pela parte dos cristãos judeus, ou o grupo dos judaizantes.
que forçavam ou tentavam forçar Tito em circuncidar. Então, aonde Tito chegava, sempre tinha um burburinho. Lá vem Paulo com aquele grego. Mas Tito, ele entra para a história. Tito se torna um parceiro ministerial de Paulo. Paulo chega a chamá-lo de seu verdadeiro filho na fé, e receber um título desse, uma nomenclatura dessa do apóstolo Paulo, é na verdade uma carta, de apresentação, ou melhor dizendo, de recomendação. Tito, o meu verdadeiro filho na fé. Tamanha honra Tito teve em poder trabalhar com Paulo. Vamos adiante. Tito, ele recebeu a missão de pastorear as igrejas da ilha de Creta. E vamos lá. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbítero de cidade em cidade. Eu queria dar uma atenção aqui a este ponto. Foi constituído, versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe, diz assim, e por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então veja bem que o versículo 5, que também faz parte do nosso texto áureo, não está dizendo que Paulo enviou Tito para a ilha de Creta. Não é isso que o texto diz. O texto diz que Paulo deixou Tito na ilha de Creta. O que isso deixa para nós como uma mensagem para nós? É que Tito, ele foi cooperador de Paulo na ilha de Creta. Eles trabalharam juntos na ilha de Creta. Porém, Paulo precisou seguir a sua viagem missionária. E ao fazer isso, deixa Tito na responsabilidade de poder cuidar daquela região e estabelecer presbítero. Outra coisa interessantíssima que nós precisamos notar a respeito desta grande missão que o nosso pastor Tito tem. A primeira missão de Tito. Veja que o versículo 5 vai dizer: por esta razão te deixei em Creta para colocar em ordem as coisas que ainda restam. Então veja bem que a primeira missão do pastor Tito é colocar em ordem. É interessante isso, amados, que Tito, ele está dando continuidade. Eu quero que você tenha bastante atenção nisso. Tito está dando continuidade ao trabalho do apóstolo Paulo. Então, eu quero que você pare e pense um pouquinho. Imagine você substituir Paulo à frente de uma congregação. Quero que só pense um pouco, por um instante, sobre isso. Paulo era um homem que tinha um gabarito muito grande. Ele era conhecedor profundamente da Bíblia, da palavra de Deus. Paulo tinha autoridade espiritual. Paulo tinha um testemunho pessoal irrevogável, um testemunho pessoal de transformação, de mudança. Então veja bem, você ter que substituir esse pastor numa congregação. Eu quero até brincar aqui com você na seguinte expressão: fica até difícil pastorear uma igreja depois que Paulo passou. O que você vai ensinar? O que você vai falar? Estou apenas aqui brincando com você. Agora, trazendo para dentro do texto bíblico, eu quero que você pense: Paulo, sendo este mega pastor, essa pessoa exemplar dentro do ministério, Paulo diz assim: eu estou te deixando para colocar em ordem o que ainda resta. Então a primeira lição fica aqui para nós, é que nenhum pastor, por mais poderoso que ele seja,
por mais espiritual que ele seja, por mais conhecedor que ele seja, ele nunca, guarde bem essa expressão, ele nunca vai terminar o trabalho à frente de uma igreja, de uma congregação. Sempre haverá trabalho a ser feito, sempre haverá trabalho a ser executado. Nenhum pastor consegue executar tudo, sempre fica algo para o outro fazer. E é interessante que o outro não está ali na condição de disputa, o outro não está ali na condição de ser melhor ou maior do que o que passou. O outro que entra, ele está na condição de dar continuidade ao trabalho daquele que passou. Por esta razão, é importantíssimo que o pastor que for substituir um companheiro ministerial, ele deva ter o máximo respeito pelo que o trabalho que foi feito, o máximo respeito pelo tempo e dedicação que aquele pastor anterior teve, e então imprimir a sua marca na igreja, fazer o trabalho do Senhor, sem nunca menosprezar ou desprezar aquele que passou. Aqui Tito deixa esta lição para nós. Ele está substituindo Paulo, mas ele tem serviços a fazer ainda, ok? O segundo desafio de Tito está aqui inserido no versículo 5. O segundo desafio é nomear ou consagrar presbíteros. É interessante isso. Veja bem que naquele tempo em que Tito está exercendo o seu ministério, as igrejas ou as congregações por onde ele iria passar estabelecendo presbíteros não eram igrejas gigantes, megas, não. Eram igrejas pequenas, eram grupos pequenos em que ele deveria passar e estabelecer presbíteros à frente desses rebanhos. Mas o fato de ser pequena ou grande não menospreza o que Paulo está dizendo a ele pela carta, o que Paulo está mandando a ele. O tamanho da congregação não pode ser a causa, ou melhor dizendo, o tamanho da congregação, seja ela grande, seja ela pequena, não pode ser o referencial para que tipo de obreiro eu vou enviar. Não senhor e não senhora. A ordem bíblica no livro de Tito é que esses presbíteros, estes homens, eles sejam irrepreensíveis, que estes homens, eles sejam maridos de uma só mulher, que esses homens tenham seus filhos em sujeição, que estes homens, eles não tenham nada a que ser apontado por quem está do lado de fora. Então veja bem que o parâmetro para se levantar um presbítero, para estar à frente de uma congregação, ele é muito, mas muito alto. Tem que ser homens a qual ninguém possa apontar, tem que ser homens a qual tenha bons testemunhos, homens que tenham sua família em sujeição. E com isso aprendemos que não é qualquer um que serve. Com essa carta aprendemos, não, coloca o irmãozinho lá, qualquer um serve. Não é por aí, este não é o caminho. Eu aprendi no curso de missões, na EMAD, em um dos módulos que eu fiz, que nós temos que enviar o que há de melhor para o campo, não o que há de pior. A oportunidade de enviar um obreiro não deva ser a chance de se livrar de um problema. A oportunidade de enviar um obreiro é a chance de mandar o que você tem de melhor. E dentro desse estudo, o próprio Espírito Santo, quando estava estudando o EMAD, e o escritor nos ensinando, ele diz que o próprio Espírito Santo pediu que ele, na época, ele era um pastor presidente, me falha a memória o nome dele,
pediu que ele mesmo se oferecesse como oferta para o campo missionário. E ele prontamente aceitou, ele deixou a presidência da igreja e ele foi para o campo missionário. Deus, ele sempre vai buscar o melhor para colocar à frente do seu rebanho. Isso está escrito no livro de Tito, isso está escrito na carta de Paulo a Timóteo. Deus sempre vai buscar o melhor que ele tem para colocar à frente do rebanho. Por que, pastor Anderson? Porque Deus sempre vai buscar o melhor. Porque a Bíblia vai nos ensinar que o obreiro, que o pastor, o dirigente, ele tem que ser o exemplo do rebanho. Por essa razão que a busca, ela tem que ser cuidadosa, a busca tem que ser bem minuciosa, tem que haver oração, tem que haver observação, não pode ser feito no desespero, não pode ser pego no laço, não pode ser feito na emoção, tem que ser pessoas escolhidas cuidadosamente para colocar à frente de um rebanho. Para quê? Para que ele possa cuidar do rebanho, defender o rebanho e não maltratar ou explorar o rebanho, ok? Então a primeira missão de Tito é colocar em ordem, a segunda missão de Tito é estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Diante disso, amados, nós chegamos agora aqui à realidade da ilha de Creta. E o nosso comentarista vai dizer assim, ó, a situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. E o capítulo 2 vai dizer que os crentes, desta cidade, eles tinham aqui algo um tanto triste. Veja bem, tu porém prego que em harmonia com a sã doutrina, encoraje os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Desta forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens e amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas em seus lares, a cultivarem um bom coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade e sobriedade, linguagem sadia, irrepreensível, que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de vós. Instrui aos escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a tomarem a iniciativa de agradar-lhes e não serem respondões, e a não furtá-los, pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então veja bem que no capítulo 2, Paulo vai dar uma orientação a Tito para poder orientar os anciões, orientar as mulheres, orientar os jovens, orientar os maridos, orientá-los a serem pessoas exemplares. Ou seja, a situação que Tito pegou em Creta foi uma situação de encontrar uma igreja onde estava ocorrendo maus testemunhos, estava ocorrendo um desrespeito muito grande,
e Tito tinha que pegar e trazer ordem para este ambiente. Então é uma tarefa super difícil lidar com uma congregação onde não há obediência, onde não há submissão. Precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para poder estar à frente de uma congregação assim. E nós oramos a Deus em favor de todos os dirigentes de congregação, em favor dos pastores presidentes, para que Deus possa ajudá-los, para que Deus possa dar sabedoria, para que Deus possa dar forças para eles em frente ao campo de batalha. E nós, como ovelhas, que possamos ser boas ovelhas, obedientes, a fim de que o coração dos nossos pastores não venha sofrer por conta do nosso comportamento, mas que possamos realmente sermos bom crente para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos avançando, chegamos então aqui ao ponto 2 da nossa lição, que na verdade é o centro da nossa lição, que vai falar sobre a instituição paulina. Ponto 2 vai falar sobre a instituição paulina. Vamos lá. Ponto 2 diz assim: a institucionalidade bíblica da igreja. A instituição paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instruiu Tito não se restringe a uma estrutura ministerial. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade, instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos, diáconos. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido que estavam as comunidades cristãs de Creta era reflexo da sua cultura. Então vamos aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Nesse primeiro ponto, a organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Veja bem, o que isso quer dizer, pastor? Não se restringe a uma estruturação ministerial. Isso quer dizer que Paulo está querendo nos ensinar aqui que não é apenas você abrir um salão, não é apenas você ter uma placa da sua igreja, não é apenas você construir o ambiente, preparar o ambiente, mas é muito mais à frente do que isso. Não é você apenas ter um CNPJ, você ser uma pessoa jurídica, não é apenas isso, é muito mais além do que isso. Então, tem muita gente que aluga um salão, coloca cadeira, caixa de som, põe uma placa e acha que já está pronto para poder exercer, ou melhor dizendo, de colocar em funcionamento uma igreja. E aqui nós vamos aprender que isso vai muito mais além. Amém, irmão Kennedy? O Kennedy está conosco hoje aqui, nos ajudando na câmera. E nós louvamos a Deus pela vida do Kennedy. Kennedy é meu filho, primogênito, também professor de escola bíblica, está dando aula ali, auxiliando, né, o nosso irmão Heber, está auxiliando na turma dos adolescentes. Eu louvo a Deus pela vida do Kennedy. Vamos adiante. Estabelecer presbítero de cidade em cidade, instruir os líderes, o apóstolo já vinha fazendo. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. Então veja bem, quando eu li essa parte desse governo, eu logo pensei, se você tem ciência, qual o tipo de governo que a sua igreja tem? Ou, para ser mais direto, qual é o tipo de governo que a Assembleia de Deus, essa instituição que nós fazemos parte, que tem esse grande legado da escola bíblica dominical, qual é o tipo de governo que ela tem? Primeiro, nós temos 3 tipos de governo.
certo? Vamos ver se a gente consegue lembrar. O episcopal, nós temos o governo com presbitério e nós temos o governo congregacional. É os três principais tipos de governo: episcopal, presbitério e congregacional. E cada um ele tem a sua forma de trabalhar. Aqui no primeiro, episcopal, ele vai nos lembrar aqui sobre que o poder está centralizado apenas no bispo, certo? Isso é muito comum na igreja católica, ela tem esse tipo de governo. O presbitério, somos conhecedor que é a igreja presbiteriana, que é um grupo de presbíteros que eles então decidem sobre a igreja. E por fim o congregacional, que dá a ideia que a congregação é ela que decide as ações da sua igreja. A Assembleia de Deus, ela tem um pouco disso tudo. Ela tem um pouco disso tudo porque ela tem um pastor presidente, ela tem uma sede onde tudo se recorre à sede, ela tem o ministério, ou seja, as decisões elas são resolvidas também em reunião de ministério, e ela também é congregacional, porque ela também tem a sua assembleia geral, aonde a igreja, os seus membros têm poder de votos. Então logo a Assembleia de Deus ela tem um pouco dos três tipos de governo. Então ela não tem um governo único ou definido, ela bebe nas três fontes e criou a sua forma de governo, ok? Nos tempos da igreja primitiva, o governo que se existia era o governo dado aos apóstolos. Eles que tinham um colégio apostólico e tomavam as suas decisões referentes à igreja, ok? Vamos avançando. A igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual da vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em instituição, dá caráter institucional, ou de tornar institucional. Significa estabelecer organização. Na igreja isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então vamos lá. Ele deixa aqui para nós que isso foi acontecendo com o tempo. Por quê? A igreja, a palavra igreja significa ecrécia, né? Ecrécia, os chamados para fora, o ecrésia do latim, os chamados para fora, e dá a ideia de que nós somos tirados do mundo do pecado para viver para Deus, viver para Cristo, certo? Então isso é a ecrésia. Veja bem, e a ecrésia, esse grupo de pessoas que foi tirado da vida de pecado, de erro, eles começaram a se reunir para adorar a Deus, para glorificar a Deus, mas o crescimento, ele foi exigindo organização. Imaginamos que o povo se reuniu para cultuar a Deus. Vamos colocar aqui, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde Deus fez um mover tão grande, cerca de 3.000 almas aceitaram a Jesus. E após isso, como fica? Imagina, eu quero que você imagine comigo. Deus fez um grande mover, uma grande obra, e depois disso, como fica? Eu quero que você pegue e imagine aí. Com quem que eu falo para poder assistir o próximo culto? Quero que você passe a imaginar aí. Aí logo procura Pedro. Foi Pedro que estava pregando, né? Procura Pedro.
Aí Pedro fala, não, amanhã nós vamos se reunir aqui neste mesmo lugar, no horário tal, tá bom? Nós vamos começar na hora tal, vamos terminar tal horário. Ah, eu posso trazer também as crianças? Pode trazer as crianças. Ah, mas tem fulano que não pode vir, alguém pode buscar. Ou seja, tudo isso vai gerando uma organização. Então eu preciso de um local, eu preciso de um líder, eu preciso de alguém para poder pregar, eu preciso de alguém para estar na porta, eu preciso de cadeiras, e as coisas vão se organizando, Aí daqui a pouco vem a lei e bate na sua porta. O que está acontecendo aí, esse ajuntamento de pessoas? Não, nós cremos em Jesus, estamos aqui cultuando a Deus, mas vocês sabem que vocês precisam de autorização para poder estar funcionando, né? Olha só a organização aí, ó. Aí, o que eu preciso para poder me organizar? Você precisa ir lá na prefeitura, você precisa procurar lá, para você fazer um documento. Olha só, as coisas acontecendo. Aí daqui a pouco vão perceber que está tendo bastante gente nesse culto. Aí eles vão falar assim, como é que está a questão da segurança aí dentro? Aí vem a inspeção do bombeiro, vai estabelecer saídas, extintores. Olha só para você entendendo que de um ajuntamento de pessoas que veio pelo um vínculo espiritual, foi se exigindo a organização para que este culto continuasse. Lembra da pandemia que nós vivemos? Foi uma surpresa para nós, não é verdade? E a igreja teve que se adaptar às bandeiras, às leis, né, que estavam acontecendo praticamente semanalmente. Tinha ali um decreto para se cumprir. Ali a igreja se adaptando, né, às ordens do Estado para poder continuar fazendo seus cultos. Então, só para vocês entenderem, espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer, que ela começa de forma espiritual e ela vai tomando um volume e ela precisa se estabelecer e se preparar e responder ao Estado aquilo que ela está fazendo. Espero que você consiga entender isso. Eu peguei uma frase e eu escrevi aqui. Eu peço perdão por não ter a fonte. Falhei nessa parte aí. E eu escrevi essa frase tarde da noite ao ouvi-la, mas não consegui captar a fonte. A frase diz assim, ó: tudo que a igreja faz como organização deve ser feito visando o seu propósito como organismo. Tudo que a igreja faz como organização deve ser feito visando o seu propósito como organismo. Ou seja, a organização, ela não é algo que vai impedir a igreja de ser igreja. Certo? Então, toda organização, ela tem que ser feita no viés de alcançar o propósito da igreja como organismo. Vamos lá. Organização. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia local de culto, havia horário, havia ordem, havia reunião de ministério, consagração de presbítero, concílio, serviços sociais, comissão de ética, tesouraria, carta de recomendação, só para que vocês possam entender. Ou seja, a igreja no Novo Testamento, ela já estava funcionando com lampejos de organização. Ou seja, tinha algo cadenciado, algo organizado. E interessante que termina aqui com a carta de recomendação. É algo que está se apagando nos dias de hoje, não é verdade? Hoje a pessoa entra e sai da igreja sem dar nenhuma satisfação, não é verdade? Agora aqui mostra a carta de recomendação, ou seja, eu recomendo este irmão, ele teve bom testemunho aqui, ele trabalhou aqui bem no Senhor. Esta semana recebemos uma família para assistir o culto e essa família chegou com carta de recomendação. Estava em viagem aqui na nossa cidade e apresentou a sua carta. Isso dá credibilidade a esta pessoa,
Isso dá segurança ao pastor local em conferir uma oportunidade a esta pessoa. Isso são situações que alegram o nosso coração. São costumes bons que dão segurança à igreja. Amém? Vamos adiante. O ponto 3, a questão atual do organismo e organização. A ideia é que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar, celebrar ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Tem pessoas que falam, não, foi Deus que mandou abrir, e abre, faz, a pessoa não tem nenhuma cobertura espiritual, a pessoa ela não é submissa a nada e a ninguém. É complicado isso. Nós temos muitas e muitas igrejas que se abrem nesse intuito. Não, Deus falou comigo que eu sou pastor, eu devo abrir uma igreja, e a pessoa, sem nenhum preparo, abre a igreja, e o pior de tudo, que existe público para essas pessoas. Esse é o pior de tudo. A igreja abre numa semana, na outra já está lotada. Por que será, né? Por que será? Vamos lá, vamos adiante. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e ao mesmo tempo como uma organização. Mas nunca devemos esquecer que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. Veja bem, quando se trata de igreja, você deve obrigações a uma instituição, certo? Ou às autoridades civis, e você deve obrigações também a autoridades eclesiásticas. Então, ou seja, eu faço parte de um ministério, Assembleia de Deus, Ministério Paraty, e aqui nós temos o nosso pastor presidente, pastor Sérgio, mas nós temos uma convenção estadual, que é a SEADER, pastor Flávio Marinho. Nós temos uma convenção geral, que temos como pastor presidente José Wellington Bezerra Júnior, ou seja, nós temos a quem dar obrigações. Os dirigentes de congregação, eles têm que se reportar ao presidente, o pastor presidente tem que se reportar à convenção, ou seja, à convenção estadual, a convenção estadual tem que se reportar à convenção geral. Existe uma hierarquia, existe autoridades acima de um pastor. Ele não está ali solto ao vento, ele não está ali à sua própria sorte. Há um movimento que é contra isso, porque eles acreditam que é só eles e Deus, mas não existe organização. Quanto a isso, existe a parte civil. Você está em 1 metro quadrado dentro da cidade, e dentro dessa cidade você tem leis orgânicas dessa cidade, e elas devem ser respeitadas. Ou seja, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Fique atento sobre isso. Amém? Vamos lá. A experiência pentecostal. O movimento da santidade era contra a institucionalidade da igreja. E essa questão, eles achavam que a questão da organização poderia apagar o fogo do Espírito. Eles tinham essa ideia, mas só que é necessário se organizar. Por mais espirituais que somos, é necessário se organizar. Jesus, ele deu esse exemplo. Quando bater a porta para cobrar o imposto, ele falou, está cobrando de quem? Dos gentios? De quem? Não, está cobrando o senhor aí. Então vai lá, mata o peixe, tira a moeda e paga por mim e por ti. Ou seja, se é para dar o tributo, nós vamos dar o tributo. Ele pegou uma moeda e diz, aqui está uma moeda, ó.
dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós caminhamos nesses dois campos aí, o espiritual e o físico. Nós caminhamos nesse campo aí de você ser do céu, cidadão do céu, mas por ora somos peregrinos nessa terra. E enquanto estivermos nessa terra, temos por obrigação cumprir as leis, desde que as leis não firam a palavra de Deus. Uma vez que a lei está ferindo a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Amém? Vamos adiante. É necessário organizar. Vamos lá. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista e que havia entre os pentecostais. Isso para evitar um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas no país. Desta forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em 1930. Então veja bem, nós estamos falando agora propriamente dito da Assembleia de Deus, que quando eles, se você já leu a história da Assembleia de Deus, vocês vão ter essa lembrança, que quando eles reuniram o povo, lá na época da irmã Celina Albuquerque, aquele número de cristãos que saiu, que foram congregar com os missionários e ali fundaram a missão de fé apostólica, eles criaram um livro Ata, coisa maravilhosa. Ou seja, lá naquele tempo eles já estabeleceram uma ata, a abertura da denominação, de quantas pessoas presentes, como aconteceu, como se deu. Isso são registros históricos para nós hoje. Isso há mais de 100 anos atrás, eles já iniciaram de forma organizada. Então veja bem que essa necessidade de organização, ela é real para a nossa vida. A igreja precisa de assistência jurídica, a igreja precisa de assistência contábil, a igreja, embora ela seja isenta de impostos, ela precisa declarar, e para isso ela precisa de um contador. A igreja ela precisa de todos os amparos para que possa exercer o seu ministério de forma excelente ou com excelência. Então nós não estamos imunes desta realidade. Uma igreja ir bem, ela precisa se estruturar, ela precisa ter um time competente, ela não pode se cercar de pessoas apenas por amizade ou por afinidade. Tem que ter pessoas competentes para que a igreja possa crescer, possa desenvolver, possa alcançar outras nações. Isso só vai acontecer se ela se munir de organização. Há uma frase que o meu pastor presidente ele diz: quando o humano se organiza, o divino se manifesta. Quando o humano se organiza, o divino se manifesta. Deus ele espera essa organização, porque Deus não vai abençoar algo que está fora de ordem. Deus não vai abençoar algo bagunçado. Deus não vai abençoar algo ilegal. Deus ele abençoa aquilo que de fato está organizado. Esta é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido, tenha alcançado, que Deus possa te abençoar poderosamente, que você possa crescer em graça e em conhecimento. Eu te espero na nossa última aula, que será a nossa 13ª aula, que terá por tema, deixa eu já te anunciar, perseverando na fé em Cristo. Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.